quiser comer, não come mais. Pai do Senhor, irmãos, estamos aqui para estudar a Bíblia, para mergulhar dentro das Escrituras Sagradas, segundo o tema da doutrina das coisas que hão de vir. Doutrina dos fim do mundo. Doutrina do arrebatamento, a doutrina da grande tribulação, doutrina do anticristo, a doutrina da volta de Jesus. E vamos estar lendo o primeiro versículo da Bíblia, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 em diante. Vai dizer assim a palavra de Deus: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ele roga pela vinda de Jesus e também pela reunião, colocando distinção entre dois eventos. Vou continuar a leitura. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ele adverte no versículo 2 para nós não se mover facilmente daquilo que temos recebido do Senhor Jesus, com forma de fé e com forma de certeza que Ele voltará no tempo determinado. Porque no tempo de Paulo estava escrevendo cartas aos irmãos de Tessalonicenses, afirmando que Jesus já tinha voltado, afirmando que os eventos futuros já estavam acontecendo no presente momento que ele estava vivenciando. E Paulo tem por obrigação escrever aos irmãos de Tessalonicenses acerca da volta de Cristo, acerca da reunião com os cristãos com o Senhor, acerca do aparecimento e manifestação também do anticristo, que é chamado aqui de o homem do pecado. No versículo 3 vai falar: ninguém de maneira alguma vos engane, como que porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então aqui Paulo já está advertindo os irmãos para que ninguém venha enganar ele, porque a manifestação, a aparição do Senhor Jesus virá após a apostasia. Apostasia significa, nesse texto, afastamento da fé verdadeira e abraçamento de uma fé enganosa, a fé a qual os nossos pais, os nossos irmãos na fé nunca conheceram, nunca anunciaram. E é o que vemos na atualidade, por cerca da informação ter se aumentado e alargado nas redes sociais, nas televisões, YouTube, tem se aumentado a forma de heresias acerca da volta do Senhor Jesus. Tem uns que negam que Jesus voltará, tem uns que negam que vai ter o arrebatamento, tem uns que falam que Jesus já voltou, tem uns que falam que isso tudo é balela, engano e falsificação. Mas para aqueles que uma vez têm recebido o dom do Espírito Santo, sabe com certeza a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, inegável, e ela cumprirá todos os requisitos e promessas do Senhor, porque passará os céus, a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Então, ele exorta os irmãos a permanecer firme naquilo que ele tem recebido acerca da promessa da volta do Senhor Jesus. E a volta do Senhor Jesus virá com a manifestação do homem do pecado, filho da perdição, e também com a apostasia. É o que vemos esses eventos nos tempos atuais. São sinais que apresentam que Jesus já está às portas, brevemente voltará, brevemente aparecerá o retorno daquele a qual ninguém
e a maioria não deram crédito, mas todos terão que provar que Jesus é verdadeiro em suas palavras, pois o homem mente, o Filho do Homem engana, mas Jesus, ele prova que ele é a verdade e a vida, e somente através dele conseguiremos chegarmos até o Pai, e isso brevemente acontecerá. Versículo 4. O filho da perdição, o homem do pecado, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adore, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha só esse versículo 4. Se nós analisarmos o tempo que vivemos na atualidade, são pessoas querendo negar as coisas referente a Deus, o culto que fazemos nas igrejas, a celebração ao nome do Altíssimo. O filho do pecado, o filho da perdição, ele será contra tudo isso. Ele será contra a Santa Ceia, ele será contra o batismo nas águas, ele será contra os dogmas que temos da igreja em todo. Ele não aceitará nada que é relacionado com os ensinamentos baseados na Escritura Sagrada. E é o que vemos hoje. Se você for abrir as páginas do YouTube, vai ver homens lá corruptos, privados de entendimentos, loucos, tentando provar por antiguidades, como os papiros, como as versões antigas, que não tem nada a ver com as versões atuais que temos em nossas mãos. Isso é o espírito do anticristo atuando sobre essas pessoas e trazendo dissensões entre irmãos, desviando as pessoas da igreja. Hoje as pessoas andam desanimadas, não querem ir mais à igreja, não querem mais acreditar nas coisas de Deus, devido ao espírito do anticristo que sai enganando e levando todo após si. Por isso que Jesus falou, os sinais da minha vinda será com a aparição de muitos falsos profetas, que virão a voz com vestido de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Isso é o que está acontecendo, sinais muito claros que a volta do Senhor Jesus está à porta. Vamos para o versículo 5. Não vos lembreis de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Paulo sempre advertiu os irmãos acerca do anticristo, do espírito do anticristo, que vai se opor às coisas de Deus, vai se opor à igreja, vai se opor aos irmãos, vai se opor às doutrinas da igreja. E quando você vê alguém se opondo ou falando mal das coisas que está relacionado com o culto sagrado ao Senhor, é o espírito do anticristo manifestando na vida da pessoa. Mas vai se manifestar ele carnalmente também, de forma que ele vai levar após si multidões, porque ele vai ser mestre em enigmas e vai ser enganador, pai da mentira, e muitos cairão nesse laço. Mas cabe nós estarmos analisando as Sagradas Escrituras para estar apercebidos sobre todo tipo de engano, sobre todo tipo de mentira, porque o espírito do anticristo está atuando e levando muitos que estão dentro da igreja à perdição eterna. Mas aqueles que são de Cristo amam a volta do Senhor. Versículo 6. E agora vos sabeis o que detém. Agora vós sabeis o que detém. Detém o quê? O que detém o anticristo, o filho da perdição, o homem do pecado. Agora vós sabeis o que detém ele, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Olha esse versículo 6 e 7. Tem alguém detendo a aparição e a manifestação do ministério da injustiça, do filho do pecado, do homem da perdição. Quem é esse que está detendo? Senão
a igreja do Senhor Jesus. Porque a igreja do Senhor Jesus recebeu autoridade do céu para governar aqui na terra sobre os poderes e sobre as manifestações maléficas do poder de Satanás. Então você que é igreja, você que está escolhido por Deus, você tem a autoridade de reter, de resistir às forças malignas, às forças do anticristo, para que ele não prospere sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre o seu emprego, sobre a sua vida em todo. Você tem a autoridade, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, de deter as forças do anticristo, as forças do espírito que se opõem tudo aquilo que se chama a Deus, tudo aquilo que se adora a Deus, tudo aquilo que se levanta culto para celebrar o nome de Deus. Você tem autoridade sobre isso, mas chegará um tempo que ele vai ser tirado. Olha só, somente há um que agora resiste, a igreja resiste, até que do meio seja tirado. A igreja será tirado do meio. Aqui que entra a doutrina do arrebatamento, porque a volta de Cristo será dividido em dois eventos. O primeiro evento será secreto, será no momento que ninguém estará apercebido, pegará todos de surpresa, como um laço, pegará o mundo todo desapercebido, como no tempo de Noé, porque eles casavam e davam-se em casamentos, eles compravam e vendiam, eles passeavam e viviam de forma que era normal, aleatoriamente, e foi tomado de surpresa o dilúvio, como uma enchente, uma inundação que pegou eles e levaram todos de surpresa. Mas Noé e a sua família estavam apercebidos, fizeram a arca para se proteger do dia do juízo de Deus sobre os filhos dos homens. Com isso, nós temos passagens da Bíblia para comprovar essas versões. Vamos estar lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Nestas passagens estarei abordando a doutrina do arrebatamento, a volta de Cristo dividida em duas fases. A primeira fase é quando Jesus translada os fiéis, sem ninguém perceber, um momento só, num abrir e fechar de olhos, seremos transladados e todo o nosso corpo será transformado em glória para estar com o Senhor para sempre. E nessas passagens vai provar isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, vai dizer: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Os mortos são ressuscitados na hora que sai o som da trombeta de Deus. Jesus, ele vai até as nuvens, e ali os mortos que são ressuscitados vai até ele. E os que estiver vivo nesse evento será transfigurado, ou seja, arrebatado, será tomado de repentemente, num só momento. A Bíblia afirma em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e versículo 2, que isso é um mistério. Nem todos nós iremos morrer, mas na volta de Cristo, os que estiver vivo não provará a morte, mas será de repentemente, como no piscar de olho. A velocidade do piscar de olhos é menos do que milímetros de segundos. E nesse momento, os que estiver vivo vai se encontrar os que foram ressuscitados, e o Jesus vai estar esperando nos ares para levar ele para as bordas do Cordeiro.
e ali haverá uma grande festa, celebração, a qual aqueles que venceram pelo nome do Senhor Jesus vai estar herdando as promessas prometidas no livro sagrado. Vamos estar lendo em Mateus 24, 40 a 42. Mateus, capítulo 24, versículo 40 e versículo 42, que vai dizer: Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Olha só, vai pegar as pessoas desapercebidas, as pessoas vão estar moendo no moinho. As pessoas vão estar trabalhando no campo. As pessoas vão estar dormindo. Só que umas vão ser deixadas e outras vão ser levadas. As que vão ser deixadas são aquelas a qual não tiveram uma vida com o Senhor Jesus, de comunhão, fidelidade e compromisso com a verdade. Mas aqueles que foram levados é aqueles que tiveram uma fé sólida, uma fé a qual é representada pelos seus frutos e pelas suas atitudes e caráter, que representa a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então temos prova aqui na Bíblia, que as pessoas serão pegas desapercebidas, no momento que elas não estiverem esperando. Então ninguém vai estar sabendo a hora da volta, que nem a volta, que o arrebatamento, não saber a hora que Jesus vai arrebatar os seus fiéis. Pelo outro lado, nós temos a volta e o retorno do Senhor Jesus. E o retorno de Jesus, as pessoas vão estar percebidas. Por quê? Porque vão ser seguidos de sinais visíveis e sinais claros que Jesus vai voltar a qualquer momento. Aí as pessoas vão saber que Jesus vai voltar. E isso, qual é a prova que temos disso? Mateus 24, 29 até o 31 vai dizer a palavra de Deus. Olha só. A volta de Jesus é dividida em duas fases. Nós aprendemos a primeira fase, que é o arrebatamento, que é onde as pessoas não vão estar apercebidas, vai estar desprevenidas e vai pegar de surpresa o mundo inteiro, e aqueles que tiverem ficado firme será levado ao encontro de Jesus, e aqueles a qual gozaram de prazeres terrenos, zombando do Senhor e da sua palavra e da promessa da sua vinda, infelizmente não poderá ser levado ao encontro do Senhor Jesus. E isso vai participar desses eventos após o arrebatamento, que será seguido de grande tribulação, a qual nunca houve, nunca haverá no mundo. As aflições que virá depois do arrebatamento são terríveis, que estão registrados no livro de Apocalipse. Agora nós vamos dar um respaldo em poucos versículos, porque são muitos que diz a respeito dessa grande tribulação. No livro de Mateus, capítulo 29, versículo 31, vai dizer: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. As tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rigor, clamor de trombeta, as quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos da terra. Olha só. 29. Depois, versículo 29, só para você saber que esse evento aqui é distinto do que eu estava falando sobre o arrebatamento. Esse evento aqui será em seguida da grande tribulação, e o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação. Porque no versículo 29 fala: e logo depois da aflição daqueles dias, logo depois da aflição
daqueles dias. Então todos saberá que a volta de Jesus virá depois da aflição. O arrebatamento não. O arrebatamento as pessoas vão estar desapercebidas, vai estar no campo trabalhando, vai estar no moinho, vai estar na cama dormindo. Mas a volta de Cristo, que é o retorno dele para reinar sobre a terra, é outro evento. No versículo 29 está claramente para entendermos isso, que diz: e logo depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Então esse evento, todos os filhos dos homens, todas as tribos humanas, poderá contemplar a glória que será manifestada da aparição do Filho de Deus. Nesse dia, é depois da aflição. Todos vão saber que Jesus está voltando, mas no arrebatamento será pego de surpresa as pessoas. As pessoas vão estar, outras se embriagando, quem sabe indo ao shopping, quem sabe num parquinho, quem sabe até mesmo indo à igreja, ou uma oração, ou coisa assim. Vai estar vivendo o cotidiano normalmente. De repentemente, Jesus arrebata a igreja. E todos aqueles que não acreditaram vai sofrer a pena. Nós estamos aqui na segunda fase. Jesus, o retorno de Jesus. Nessa passagem que nós estamos lendo, prova que todas as pessoas verão a glória de Jesus sendo manifestada. Vamos ler também para comparar esse versículo com outro em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Gente, é tanta folha para passar aqui, tem para chegar lá. Pode ser que Jesus volte antes de eu chegar nessa passagem. Fique atento. Vamos lá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. A qualquer momento Jesus voltará. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Olha só, quando Jesus voltar, todo o olho verá. Todas as pessoas vão se lamentar por não ter acreditado que Jesus é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vai ter tanto grande pranto, até mesmo aquele que o transpassou na cruz, que ele levou uma estaca do lado dele. Naquele dia, os mortos ressuscitarão, estarão na sua presença para ser julgado. E ali haverá grande lamento, grande pranto, grande choro. Lá vai estar Michael Jackson, lá vai estar Raul Sexta, lá vai estar os conhecidos, famosos. Vai ter grande confusão, um vai estar agarrando o pé do outro, o outro vai estar empurrando o outro. E ali vai ter muito alvoroço, muito reboliço. Ali vai estar a aparição de Jesus. As pessoas hoje não acreditam. As pessoas hoje não dão crédito. As pessoas hoje vivem como se Deus não existisse. As suas obras coincidissem que ele não acredita em Deus. As suas obras não aprovam a doutrina de Jesus. Mas estamos aqui diante de uma palavra que é fiel e verdadeira, que é digna de toda aceitação, que vale mais do que o ouro refinado na fornalha 7 vezes, porque é uma palavra viva que vai se cumprir nos seus dias determinado pelo Senhor. Todo olho verá, as tribos da terra se lamentarão. Vamos passar para outra passagem que fala a respeito
desse mesmo assunto, Apocalipse capítulo 11, versículo 15 até o 18. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 até o 18. Vai dizer: E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus se prostrarão sobre os seus rostos e adorarão a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para serem julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Olha só a visão que João teve do retorno de Jesus. Como vai ser glorioso. Porque até então Jesus não está reinando sobre a terra. Jesus reina sobre a minha vida e sobre a sua vida, e sobre aqueles que confessam que Ele é Senhor, acima de todos os senhores, que se nomeia no céu, debaixo da terra e também na terra. Esse Jesus está reinando. Esse está sobre o reino dos céus. Mas sobre aqueles que uma vez têm a sua vida dissoluta, entregue aos prazeres do mundo e vivendo conforme os seus pensamentos, Jesus não reina sobre ele. Quem reina sobre ele é o príncipe das trevas. Mas nós temos Jesus, o nosso Senhor misericordioso, para nós orarmos continuamente, para que cada vez mais aumente o número das pessoas que vão herdar o reino dos céus. Você que está me ouvindo e ainda não tem um compromisso com o Senhor Jesus, hoje é o dia da aceitação. Hoje é o dia a qual Jesus te aceita como seu servo e como seu filho. Basta somente você fazer uma oração de arrependimento e se entregar ao Senhor, que Ele ouvirá nos altos céus, perdoará os nossos pecados e nos dará o nosso nome escrito no seu livro da vida, que naquele dia você não vai ficar confundido e não vai ficar esquecido e não vai precisar se lamentar com as nações que não aceitaram a palavra do Senhor. Nós temos também outro versículo que é o mesmo, que paralelo com esse, está em Apocalipse 19, versículo 11, 19 e 11. Então, quando Jesus voltar, ele vai tomar todos os reinos da terra, todos os reinos do céu. Ele já reina sobre todos os reinos, tem autoridade sobre todas as autoridades, mas na terra ele ainda tem deixado o homem viver segundo os seus pensamentos e ter a liberdade de escolher entre o seu reino ou o reino do anticristo, entre escrever o seu nome no livro da vida ou deixar a besta colocar o seu número na sua testa ou na sua mão direita. Porque todos aqueles que negam o Senhor Jesus e sua doutrina e seus ensinamentos aceitam também involuntariamente, sem ter intenção, o número da besta. Apocalipse 19, 11 vai dizer: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro,
e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Olha só, esses cavaleiros que estão vestidos de branco, vestimentas brancas, de linho fino e branco e puro, representa as obras dos servos de Deus, representa as obras de justiças, as obras de misericórdia, as obras que é feito para o reino dos céus. Quando Jesus voltar nesse cavalo branco, vai vir junto com ele os exércitos celestiais. Ou seja, vai vir aqueles que confessaram o seu nome até o fim, que venceram o mundo e os desejos da carne, que negaram as suas vontades, carregaram a sua cruz e determinadamente não viveu amando a sua vida, mas antes amaram a vinda do Senhor Jesus. Esse, no retorno de Jesus, vai vir juntamente com o Senhor Jesus para a peleja, porque o anticristo e o seu exército estará reunido contra Jerusalém e contra aqueles que negaram o número da besta. E quando aquele exército estiver reunido para destruir a cidade santa e todos aqueles que negaram a besta e o seu número, de repentemente vai aparecer Jesus num cavalo branco juntamente com os exércitos do céu, que são a igreja do Senhor Jesus. E ali vai pelejar, vai destruir o anticristo e a besta, vai destruir todos aqueles que seguiram e aceitaram o número da besta. E de repente, quando fala que nos versículos demais, como nós vai ler aqui, no versículo 15 vai falar: e da sua boca saia uma aguda espada, para ferir com ela as nações que se ajuntaram contra Jerusalém e a cidade santa. E ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, que clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, porque comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra, aquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Olha só, sabemos que o livro de Apocalipse tem mensagens simbólicas, tem mensagens figuradas, mensagens que não literais. Nessas mensagens figuradas e simbólicas, nós estamos vendo que Jesus vem no cavalo, e ele tem da sua boca sai uma espada afiada, e essa espada afiada é com a qual ele vai ferir as nações. Ou seja, a espada representa a palavra de Deus, que sai da boca do Senhor.
E esta palavra é que julga as nações e que derruba elas por terra, num julgamento só. E aqui os demais que foram mortos pela espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. A besta foi presa, foi lançado vivo, juntamente com o falso profeta. O falso profeta é aquele que faz sinais diante da besta para enganar as nações. Hoje, na atualidade, temos o espírito do falso profeta, que também faz sinais, que também faz maravilhas, que também faz prodígios. E as pessoas pensam, porque eles estão fazendo sinais, porque eles estão fazendo prodígios, maravilhas, sinais miraculosos, Deus está com ele, Deus está naquela igreja. Nem sempre, mas também nós não podemos negar que Deus sim faz sinais e maravilhas, como todos os tempos. Mas também nós temos que saber que evangelho está sendo anunciado nesta igreja. Que palavra que está sendo pregada nesse tal profeta, nessa tal profetisa? Será que eles estão seguindo o que está escrito na Bíblia? Será que eles estão sendo fiel à palavra de Deus? Ou estão cheios de liturgias, cheios de coisas acrescentadas fora do que está escrito da Bíblia? Porque a palavra de Deus é suficientemente para nós termos uma fé no único e no verdadeiro Deus. Fora dela, não temos necessidade, ainda que precisamos de muitos documentos, de muitos livros, para aprender mais sobre a palavra de Deus, mas que não sejam palavras que são opostas, ao contrário, como nós lemos em 2 Tessalonicenses, que o filho da perdição, que o filho da iniquidade, ele se opõe, se levanta em tudo contra aquilo que é culto ao Senhor, tudo aquilo que se adora, tudo aquilo que é igreja, tudo aquilo que é representado o nome de Jesus. Assim reconhecemos quem é o falso profeta e quem é o profeta verdadeiro. O profeta verdadeiro confessa que Jesus é o único Senhor e Salvador, e fora dele não há outro, e fora dele não há nenhum intercessor, não há nenhum ajudador, porque Jesus é suficientemente Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não precisa de ajuda de humanos, não precisa de ajuda de santos, não precisa de ajuda nenhuma. Ele mesmo consumou no Calvário tudo aquilo que nós necessitamos. Nós que precisa da ajuda dele, não ao contrário. Ele precisa da ajuda de alguém. Então ele é suficientemente, eternamente, plenamente Deus encarnado. E fora dele não há outro que possa nos salvar. Não foi dado nenhum nome, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que importa que hajamos de sermos salvos. O nome do Senhor Jesus Cristo tem poder sobre tudo que se nomeia e sobre tudo o que rege na terra. E ele virá e reinará, e o seu reino será eterno. E todos aqueles que confessam que ele é Senhor nas suas vidas, com as suas obras e atitudes e caráter também, reinará com Cristo durante 1000 anos. Esta é a palavra de Deus. Por que eu trouxe esse tema? Está tendo muita divergência, falsos profetas, trazendo profecias alienadas com eventos mentirosos, seguindo fábulas, seguindo enganos, mentiras, e muita gente está indo após si, sendo enganados, iludidos e sendo privado do prêmio a qual Jesus tem preparado para todos aqueles que estão esperando piamente. Você esteja ligado no Senhor, leia as Escrituras Sagradas, faça oração continuamente, porque a palavra de Deus diz: humilhai-vos diante a potente mão do Senhor, e ao seu tempo ele vos exaltará. Nós podemos alcançar a graça do Senhor somente se humilhando e se despindo
de toda altivez e exaltação. Porque do homem é o pó e a cinza, do Senhor é a glória eternamente, que desapareceremos e que Jesus reina sobre nós. Esteja com a paz do Senhor e a consolação do Espírito Santo para todos sempre. Quem recebeu a palavra de Deus aí, deixe um amém e um graças a Deus.